Olá, alunos do Projeto Carioca 2. Estamos novamente aqui para ajudá-los a compreender o importante conteúdo abordado no material de complementação escolar desta semana, assim como orientá-los na realização das atividades propostas. Eu sou a professora Ana Cristina, da Escola Municipal Ramis Galvão, em Realengo. Bons estudos! Biodiversidade, consumo sustentável, impacto das ações humanas sobre o meio ambiente são assuntos que têm sido abordados nos últimos materiais de complementação escolar. Meio ambiente é um assunto constantemente mencionado nas notícias publicadas nas mídias. Mas você sabe o que é meio ambiente? Segundo a ONU, a Organização das Nações Unidas, meio ambiente é o conjunto não apenas de elementos químicos, físicos ou biológicos que causam efeitos diretos ou indiretos sobre os seres vivos e atividades humanas, mas também torna-se necessário incluirmos a sociedade, que sofre e promove modificações em outros sistemas. Por exemplo, apenas 1% da água do planeta está disponível para consumo, estando localizado em rios, lagos, lençóis freáticos. E grande parte destas fontes está sendo destruída ou degradada pela ação humana. Além dos problemas com poluição do ar, do solo, aquecimento global, queimadas, entre outros. Por conta disso, notamos que o nosso planeta não tem sido cuidado de forma adequada por nós. Por isso, em 1972, a ONU estabeleceu o dia 5 de junho como Dia Mundial do Meio Ambiente, conforme recomendado na Conferência de Estocolmo, realizada na Suécia. A data é importante porque chama a atenção e ação política de povos e países para aumentar a preservação e conscientização ambiental, além de sensibilizar a opinião pública para a necessidade de proteger e valorizar o meio ambiente. Algumas ações são necessárias visando a preservação de maneira adequada do meio ambiente, como, por exemplo, a economia de água, através da coleta de água da chuva, não deixarmos torneiras abertas enquanto lavamos louça ou escovamos os dentes, reaproveitarmos água da máquina de lavar para regar plantas, lavar quintal. Uma outra maneira é reduzir o consumo de energia, ou seja, usar lâmpadas fluorescentes ao invés de incandescentes, que podem gerar uma redução de até 80% no consumo de luz. Além disso, elas são mais duráveis. Pôr em prática os 5 R's de repensar, recusar, reduzir, reutilizar, reciclar. Ser um consumidor consciente, ou seja, comprar apenas o que é necessário. Descartar corretamente os resíduos, ou seja, separar o lixo orgânico do inorgânico. Isto vai auxiliar no processo de reciclagem, vai oferecer economia de energia, diminuir a poluição do ar, da água e reduzir a proliferação de animais e insetos transmissores de doenças. Uma outra medida também seria a redução do consumo de combustíveis fósseis, ou seja, procurar usar transporte coletivo, andar de bicicleta ao invés de carro.
Você provavelmente já ouviu falar de termos como mudanças climáticas, aquecimento global, efeito estufa. Tais questões causam impactos no ambiente e, no futuro, podem provocar catástrofes com potencial de acabar com a vida na Terra como conhecemos. As mudanças climáticas no planeta começam efetivamente a partir do final do século XVIII, com a Revolução Industrial, pois a produção industrial começa a crescer rapidamente, o número de fábricas se multiplica, o consumo de bens materiais cresce, como por exemplo automóveis, além de começarmos a utilizar recursos que impactariam o ambiente, como os combustíveis fósseis, aqueles derivados do carvão e petróleo, cuja queima é responsável pela emissão de gases poluentes, como o gás carbônico, na atmosfera. O aumento da emissão destes gases desde a Revolução Industrial causou o espessamento da camada do efeito estufa, retendo mais calor na Terra. Portanto, o grande problema não é o efeito estufa como um fenômeno natural, necessário para manter a temperatura média global entre 14 e 15 graus Celsius e garantir, assim, a existência de vida em nosso planeta, mas o agravamento dele, que causa o aquecimento global, que é o aumento da temperatura da atmosfera terrestre. Portanto, as mudanças climáticas incluem não apenas o aquecimento global, mas todos os efeitos colaterais que ele causa, como derretimento de geleiras, seca, extinção de espécies animais, vegetais, entre outros. Observamos, nesta imagem, alguns efeitos socioeconômicos provocados pelas mudanças climáticas. Neste slide, continuaremos a falar um pouco mais das várias consequências das mudanças climáticas sobre o planeta, como, por exemplo, o impacto sobre a saúde humana. Muitas doenças são sensíveis a variações de temperaturas e precipitação, como a cólera, doenças diarreicas, assim como doenças transmitidas por vetores, como a dengue. Também, um clima mais quente pode provocar o aumento da concentração de alguns poluentes no ar e levar ao aparecimento de doenças respiratórias. Uma outra consequência seria o aquecimento global, que é a intensificação do efeito estufa, que acontece devido à presença de gases na atmosfera, que garante que parte do calor que chega ao planeta fique retido. O aumento destes gases, como o gás carbônico, o gás metano, faz com que haja uma maior retenção de calor e, portanto, o aumento da temperatura. Segundo o Greenpeace, a emissão de gases do efeito estufa aumentou mais rapidamente nos últimos 10 anos que durante o período entre 1970 a 2000. Além disso, estima-se que a temperatura média global aumentou 0,74 graus Celsius nos últimos 100 anos. Uma outra consequência seria o degelo das geleiras, provocando o aumento do nível do mar e resultando em inundações e submersão de áreas costeiras, causando prejuízos às pessoas que vivem nestas áreas e desaparecimento de ilhas. Um outro problema são as secas, relacionadas com o aumento de focos de incêndio e escassez de água. Este último pode levar a população a sofrer com baixa disponibilidade de água potável, podendo gerar competição por este recurso. As secas ocasionarão também problemas em relação à produção de alimentos. Dados de 2019
indicam que o aquecimento pode causar uma redução de até 55% na safra de milho no Brasil. Com a baixa da produção de alimentos e o aumento dos preços, muitas pessoas sofrerão com fome. Além disso, gerará um aumento das migrações e conflitos resultantes de períodos mais secos. Inundações, desastres naturais, como tsunamis, furacões, também são outras consequências das mudanças climáticas. A extinção de espécies animais e plantas são diretamente afetadas por essas mudanças, pois essas mudanças propiciam mudanças em seu habitat. Isso gerará extinção de uma grande quantidade de espécies, diminuindo a biodiversidade. Estudos mostraram que 10% das espécies de sapos, rãs e pererecas endêmicas da Mata Atlântica poderá chegar à extinção. Portanto, falar de mudanças climáticas vai além de discutir sobre um planeta alguns graus mais quente. É também falar sobre a nossa segurança alimentar, sobre o impacto de desastres naturais na vida da população, desestabilização do meio ambiente e da sociedade, de uma maneira global e sem precedentes. Baseado no que foi exposto durante esta videoaula, você terá condições de realizar as atividades propostas neste material de complementação escolar. Na página 8, temos um texto cuja leitura ajudará vocês a responderem às questões da atividade 1. Vamos à primeira pergunta. Como é possível as mudanças climáticas afetarem as vegetações? Você deve ter em mente que ondas de calor, como consequência das mudanças climáticas, são responsáveis por afetar várias vegetações. Nas segunda e terceira questões, as respostas estão interligadas umas às outras, pois, na segunda questão, quer saber se você já ouviu falar em outra consequência das mudanças climáticas, além de ondas de calor afetando vegetação. E a terceira pede que vocês citem outros exemplos de consequências das mudanças climáticas. Vou dar uma dica. Assista novamente a esta videoaula e busque identificar outros exemplos de efeitos das mudanças climáticas. Além disso, nesta página, você pode digitalizar o QR Code através do seu celular. Mas, para facilitar o estudo de vocês, o link contido no QR Code já está disponibilizado ao lado. Este link trata de um vídeo que aborda a influência da temperatura na germinação de sementes durante as 4 estações do ano. Posteriormente, é proposto um experimento, cujo único fator variante é a temperatura. Você deverá colocar algodão em 2 recipientes, por exemplo, um prato, que deve se manter umedecido ao longo dos dias. Em cima dos algodões, coloque 9 lentilhas. Um dos pratos, coloque na geladeira, no congelador, em torno de 4 graus, e o outro deixe a temperatura ambiente, em um lugar fresco, e anote as observações. É previsto que as sementes que ficarem à temperatura ambiente germinarão e as que ficarem na geladeira não germinarão.
Na página 9 do material de complementação escolar, você deverá ler o texto intitulado Mudanças Climáticas e acessar o vídeo através do QR Code, cujo link já está disponibilizado ao lado, e realizar a atividade 2. Vamos à primeira pergunta da atividade 2. Por que devemos nos preocupar com as mudanças climáticas? Leve em consideração o que provoca o aumento de temperatura média global. Próxima pergunta. Como elas interferem no nosso dia a dia? Pense em todas as consequências das mudanças climáticas abordadas nesta videoaula, como a fome, desastres naturais, extinção de espécies animais e vegetais. Esta parte do texto os ajudarão na elaboração de suas respostas. A última pergunta quer saber o que podemos fazer para diminuir os seus efeitos e nos adaptar a eles. Bem, pense como você ampliaria o conhecimento de todos sobre este tema. Pense na compreensão dos deveres do governo, cientistas e da população na busca por alternativas para diminuir os efeitos das mudanças climáticas. Essa parte do texto os ajudarão na elaboração de suas respostas. Finalmente, na página 10, temos um texto que, na verdade, é a letra da música, intitulada Como uma Onda, composta por Lulu Santos e Nelson Motta. Após a leitura deste texto e com a ajuda do esquema abaixo, que mostra algumas consequências das mudanças climáticas, elabore um resumo a partir das suas análises sobre estas consequências. É importante cada um de nós termos opinião e postura diante dos fatos que estamos vivendo atualmente. Neste contexto de pandemia, alimentarmos a esperança que dias melhores virão é fundamental. Por isso, termino esta videoaula com a definição da palavra esperança, na visão da aluna Ana Vitória, do projeto Carioca 2, da Escola Municipal Ramis Galvão. O que significa esperança para mim? Abre aspas. Sentir o prazer de viver, sentir a felicidade dentro de você. A esperança existe. Busque-a, acredite. A força está dentro de você. Quando se sentir sozinho, olhe em direção ao céu. Lembre-se de que você nunca estará só. Você comanda os seus pensamentos. Pense positivo. A energia vem de dentro de você. Nunca se esqueça de que é preciso acreditar. Fecha aspas. Mantenha acesa a chama da esperança que o ser humano se conscientizará que a saúde do planeta está em suas mãos. Até breve.